Eu sou o William Bezerra E eu sou Ivana Santana, mas você pode me chamar de Ive. e esse é o Conversandinho, o podcast que mora no interior do seu coração. E se ainda não mora, dá uma chance pra gente. Aqui a gente conversa sobre assuntos do interior de São Paulo, com foco na nossa maravilhosa cidade de Votorantim. E tem episódio novo liberado toda segunda-feira a partir das 5:30 da tarde, aqui nessa plataforma. E agora, vamos ao que interessa, amiga? Antes, vamos dar aquele recadinho, Ai, amigo? vamos. Porque a gente tem um recadinho. Se você ouvir a criança latindo, o cachorro chorando, o carro passando, o ônibus, faz de conta que a gente tá na sua casa com É você. verdade, são sons de Votorantim. Então, assim, vamos ser amigas. Se você estiver ouvindo conversandinho enquanto faz cocô, não faz Não, de não conta faz. que a gente tá com você. Mas você tá no seu quarto, na sua sala, ouviu o Lavando a cachorro louça. latindo. Faz de conta que é o cachorro aí da sua casa, né, Isso aí. gente? Amiga, hoje nós vamos atender o pedido da Narcisa e vamos tocar uma pros gays. Eu amo os gays, LGBT, povo animado, né? Animadíssimos. Gays, olha as gays, muitas gays. Amiga, mas onde tem gay tem paz? Não tem. Não tem paz. E no próximo domingo, toda a paz irá acabar, porque no dia 27 de agosto acontece a 16ª parada do orgulho LGBTQIA+, lá em Sorocaba. E eu já vou deixar o informativo aqui, amiga, Deixa, amigo. tá? A Já parte passa do aí as serviço. datas. A concentração da parada vai acontecer na Praça Frei Baraúna, né, no Fórum Velho, onde sempre acontece, Sim. lá no centro de Sorocaba, a partir das 13 horas, né, 1h da tarde. E segue lá pro Parque Carlos Alberto de Souza, também conhecido como Parque do Campolim. É. Sim. E nesse ano o tema é Democracia Sempre, Políticas de Emprego e Cidadania para LGBT+. Muito importante. Amiga, você já foi na parada? Amigo, você não faz a sonsa que eu fui com você. Ai, você já foi na parada, Ivana? A primeira vez que eu fui, a gente foi junto, inclusive. É verdade. Que foi em 2011 ou 2012, se não me falha a memória. Acho que foi O 2011. que já faz mais de 10 anos, né? Amiga, eu não tinha Como a feito as gente tá contas. idosa. Ai, meu Deus Deus. do céu. Abafa, a gente tá entregando a idade aqui. É, não, amiga, eu acho que todas as vezes que eu fui na parada você estava junto. Eu não sei que eu fiz essa pergunta. Você já foi na parada? As falsas, É. gente. A gente aqui roteirizada, né? Perguntar para a Ive se ela foi Se na ela foi parada. na parada. Mas fui, amigo. E Legal. você, já foi na Já parada? fui, amiga. Inclusive, a gente falou sobre essa primeira vez em algum episódio que eu não vou lembrar agora. Que a gente foi pra gravar uma Sim. matéria do programa que a gente tinha. E eu ainda não era assumido na época. É verdade, E eu você queria contou muito essa ficar fofoca. lá, que eu tinha ficado com o menino um dia antes. Aham. Ele tava. E, amiga, pensando assim hoje em dia, eu acho que se eu tivesse falado pra você, vamos ficar, você teria ficado, com certeza. Sim. É. Não, mas eu lembro que teve, porque foi, acho que em 2011 ou 2012, mas acho que foi 2011. E eu era apenas uma jovenzinha, Sim. né? Eu tinha 15, 16 anos e eu nunca tinha ido na parada. Se eu não me engano, ainda era parada gay, que Era chamava parada na gay. época, né? E aí eu lembro que acho que meus pais eram casados ainda na época, e a minha mãe comentou com meu pai. Meu pai tava viajando, né? Aham. Minha mãe falou: ah, Ivana vai na parada gay gravar o programa, porque a gente tinha um programa, pra quem não sabe, a gente tinha um programa numa TV local aqui de Isso. Votorantim, e a gente foi cobrir a parada, né? Aí meu pai falou: quê? A Ivana é gay? Aí eu falei: não, ela vai na parada gay. Mas por que ela vai na parada gay se ela não é gay? É, amiga, eu tive a mesma coisa, assim, a mesma situação, mas assim, contornei na minha cabeça assim, né? Mas hoje estamos aqui. Estamos E aqui. fui outras vezes também como fotógrafo, que tinha uma época que eu era Sim. fotógrafo independente, né? Sim. Você também, amiga, com a É gente. que a gente também teve. Exatamente. Ah, não, eu e o William, a gente se conhece há 84 anos. A gente já trabalhou Exatamente. junto em loja de operadora. É. A gente já fundou uma empresa junto, a gente Já. apresentou programa junto. É, e Então, agora, assim, agora, e agora a amigas, gente tá agora sócios somos de novo, famosos né? podcasters. Mas é isso aí. E ano passado eu não fui, amiga, porque eu tava gripado, mas eu queria ir. Eu quero ir um dia só pra curtir. Pra Porque eu curtir. sempre fui pra fazer alguma Pra trabalhar, coisa. né? É, eu É queria ir verdade. só, tipo assim, Muito gays, workaholic. lá, 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 lá. É. Ai, não minto, amiga. Teve uma vez que eu fui Você foi pra só pra montar curtir as uma. gays? Não, eu fui pra montar uma instalação também, que Ah, não só deu vai certo. trabalhar, É. trabalhadora. Ai, chega. Se um dia você ficar rica, milionária, quando você ficar rica, É, isso milionária, aí, e amiga. falarem que foi sorte, você dá um soco na cara Vou da falar, pessoa, porque não. você trabalha muito. Trabalhava enquanto as gays estavam curtindo, eu estava lá. Trabalhando, trabalho Mas enquanto as gays esse- curtem. Esse ano vamos curtir, amiga. Vamos. Arrasou? Amigo, mas você conhece a história das paradas? Assim, eu não preciso responder. Você é inteirada e milituda, É, né? Então amiga. você deve conhecer. Não, Se você sim, falar que não sim. conhece, sai daqui. Não, conheço. Tá demitida, mas conhece?
conhece. Tem pessoas que não conhecem, pessoas acho que não interessante conhecem. a gente falar. Então, eu vou contar um resuminho aqui pra quem tá ouvindo a Beleza. gente, caso não conheça a história, como que surgiu paradas LGBT, tá? Uhum. E como eu sempre digo, aprender é legal, divertido e popular. Sim. Aprender é gostoso demais, então vamos lá. É verdade. Vou ler aqui. A primeira parada LGBTQIA+, que se tem registro, aconteceu em Nova York, lá nos Estados Unidos, em 1970, onde um grupo de ativistas partiu da rua Christopher. Só Christopher. Acho que é, amiga. Da rua Rua Christopher. Christopher. Onde fica até hoje o Stonewall Inn, um ponto muito importante dessa história. Sim. Que eu já vou falar mais sobre ele. E a galera foi lá e marchou desse ponto até o Central Park. Mas o babado começou um ano antes, quando um confronto aconteceu justamente no Stonewall Inn, que era um bar gay de Nova York. Sim. Isso lá anos 70, tá? O que rolou? Nos anos 60, né, 10 anos antes, se tornou frequente a invasão de policiais em bares gays de Nova York. É, acontecia mesmo. Olha o absurdo. É. E em resposta a essa onda de agressões e prisões no local, tipo, você tá lá sendo gay num bar, a polícia fala, gay, vou te prender. Que absurdo, né? E aí, em resposta a essa onda de agressões e prisões, os ativistas se reuniram no dia 28 de junho de 1969, em frente ao bar Stonewall Inn, e atiraram pedras contra a polícia. Sim. Protestando. Aí, a data, também conhecida como Dia da Libertação da Rua Christopher, se tornou um símbolo importante na história da comunidade LGBTQIA+, e marca o Dia do Orgulho. Que legal, amiga. Essa história é bem conhecida mesmo entre as gays. Eu espero que todas as gays saibam, né? Ainda teve uma figura muito importante que foi a Marsha P. Johnson, se eu não me engano, que era uma mulher trans e drag queen que... As histórias contam que ela foi a primeira a atacar a pedra, tipo, a primeira pedra veio dela. Entendi. Mas ela já falou que. Ela já falou, não, né? Ela falou, porque ela já morreu, que não, Não, que ela não foi nem a tava primeira. lá nesse dia, mas ela foi uma figura Fake muito news. importante pra essa batalha, assim. Legal. E, amiga, assim, acho muito importante pra nós, né, LGBTs, você não, né? Pra nós, tirando a Ivana, porque ela é... Mas eu acho importante pra todo mundo Sim, saber. sim. Porque as héteros têm que saber também. É verdade. Fica tipo, ai, luta das gays. O que tem a ver? Não sou gay? É, Tem a ver sim. Se você é um aliado, se considera um aliado, você tem que saber sim. Tem que saber sim pra até tirar o preconceito, É né? verdade. Porque a gente tem preconceito principalmente contra coisas que a gente não conhece. Então tem verdade. que começar a desmistificar. Tem que entender que a polícia tava lá batendo em gay, que isso não é legal e que as gays reagiram. É Muito verdade, bem. amiga. Mas assim, amiga, essa história da luta lá nos Estados Unidos é importante pra gente? Muito. Pra gente, eu digo LGBTs daqui do Brasil. Sim. Porém, mais importante ainda pra gente é conhecer a história da luta no nosso país. Então vamos. É, até porque foram essas bichas travestis, esses sapatões brasileiras que deram a cara, a tapa, pra hoje a gente ter os direitos que a gente tem. Sim. Inclusive, atualmente, a parada LGBTQIA+, de São Paulo é a maior do mundo. Amigo, Você sabia, amiga? não sabia. É, Achei interessante. Inclusive, esses tempos eu tava vendo um vídeo no TikTok, eu acho que era alguma parada lá dos Estados Unidos, muito provavelmente, porque eles não sabem geografia. Aí, era um carinha perguntando pras pessoas, assim, na parada, ai, você sabe qual é a maior parada do mundo? E todos eles, Estados Unidos, Estados Unidos, ridículos. Londres, não sei o quê. Aí o carinha falou, tipo, não, Brasil. Só um acertou que era do Brasil. Nossa. E Tá vendo? lembra, não sei se você assistia Sense8, eles vieram pra fazer... Aham. Gravaram na parada. Amiga, só uma coisinha antes que a gente esqueceu de falar, é que não é só Sorocaba aqui do interior da nossa região que tem parada LGBT. Sim. Outras cidades também tem. Por exemplo, Itu acontece desde 2014. Já faz Olha, um legal. tempo, quase 10 anos. Sim. Aí tem a de Salto também, Salto de Itu, não de Pirapora. Que parece que eles não gostam, né, que fale que é Salto de Itu. Não sei. Tem que ser só Salto. Só Salto, Vamos tá provocar. bom. No Salto de Itu acontece desde 2011 e a da nossa maravilhosa Votorantim já conta Esse com é meu 6 edições. Votorantim. Votorantim Gays, 6 edições já da Ditadura parada. gay em Votorantim confirmada. Ai, meu Deus do céu. As igrejas piram. E esse ano eu não sei, amiga. Normalmente acontece antes da de Sorocaba. E não foi falado nada ainda, não vi nenhuma informação. Não chegou na gente? Não Será sei. que não teve ou não chegou na gente? Eu acho Se que não teve, foi mal teve. divulgado, É, né? exatamente, pelo amor de Deus. Galera, né? vamos divulgar. É. Mas enfim, vamos falar sobre a primeira parada do Brasil. Beleza. Né? E aí tem um trechinho de uma matéria do G1 É. que traz um resumo, né, sobre a nossa primeira parada aqui no Brasil. Conte E eu pra vou ler nós. com a minha voz de jornalista gay hoje, tá? Hoje Porque pode, eu sou vai. gay, vou fazer uma voz de jornalista gay. Vai. Que é só eu falar normal, né? Porque, enfim. A primeira marcha reuniu cerca de 2.000 pessoas na Avenida Paulista, em São Paulo, em 1997. Eu já existia, você também, também. amiga. Éramos Oi. nenéns. E antes de se tornar a maior parada do orgulho do mundo e contar com mais de 4 milhões de pessoas e atrações de peso,
O evento mal tinha orçamento para uma caixa de som. Nossa. Quem se lembra dos detalhes é Márcia Pantera, a primeira drag queen bate-cabelo do Brasil. Sabe o que é bate-cabelo, amiga? Sei, amigo. É uma técnica, pra quem não sabe, é uma técnica que se bate o cabelo. É basicamente Acho que não isso. Mas assim, amigo, pra gente dar um exemplo aqui, sabe, tipo, ai, de repente você fala, não sei o que é bate-cabelo, eu sou roqueira. É. Sabe o que os roqueiros fazem de bater roqueira é cabeça? bate-cabeça. É a mesma coisa, só que sem violência. Exatamente, é cada um na sua, assim, ó, Cada um batendo. com a sua peruca. Exatamente. A Márcia Pantera tem 35 anos de carreira e é figura presente na marcha desde a edição de estreia. Ela é uma figura Olha, importante mesmo sim. aqui no Brasil. Abre aspas da Márcia Pantera. Eu não tinha noção de que a gente estava na primeira parada e lutando por direitos. Eu nem sabia quais direitos eram esses. Isso é muito claro pra mim. Acontece. Eu fui porque as drags Divina Núbia e Kaká, também conhecida como Dipoli, e outras pessoas me convidaram. Vai ter parada na Paulista, vai todo mundo montado, vamos lutar pelos nossos direitos. E eu falei, arrasou, eu vou. Eu lembro que me diverti muito, mas senti muito medo também, porque olhavam para nós e jogavam coisas na nossa direção. A polícia via tudo e não fazia nada. Elas não queriam nem nos deixar sair, para completar a marcha, né? Amigo, infelizmente eu fico desapontada, mas não surpresa, Exatamente, 97 Então. é próximo, mas ainda assim, muita coisa aconteceu, né? Então, mas tipo, anos 60, 70, os policiais agredindo gay lá nos Estados Unidos. Nos anos 90 aqui no Brasil, É né? verdade. Assim, eu acho. Eu vou fazer uma fala aqui. Uhum. Porque eu acho que é muito absurdo, chega a ser absurdo, esse medo que as pessoas têm do Sim. diferente. Essa coisa de querer proteger a família tradicional, da ditadura gaysista. Gente, a família tradicional tá ameaçada? Pra As começar, pessoas- nem existe, né, amiga? Então, o que é a família tradicional? Os índios que tinha no Brasil, né? Antes exatamente. dos indígenas, né? Antes dos portugueses chegarem. Mas assim, a galera fica, ai, porque os gays vão destruir a família. A gente não vai. Eu nem quero Quem ter vai destruir família. a família é o marido que bate na esposa. É o pai que abandona o filho. É essa galera que vai destruir a família, tá, gente? Exatamente. Então fica tipo, ai, gay, que horror. É. Gente, não é horror. É gente, é uma pessoa que Exatamente. beija uma pessoa do mesmo sexo, ou É. uma pessoa do mesmo sexo de outro sexo, É ou verdade. pessoas que têm identidades de gênero diferente. É só gente, é só E pessoas. é muito louco que quando fala isso, destruir a família, não tá falando da família, tipo assim, os seus parentes, seus familiares. É destruir uma ideia, né? Uma É, um instituição conceito, de né? pai, mãe, filho, filha, margarina. Porque a Então. família, amiga, como é a sua família? Nossa, meus pais são divorciados, eu sou filha única, hoje eu moro Então, sozinha, tenho exatamente. irmãos de pais, tipo, só por parte de pai, de mães diferentes. Igual eu, tá tudo amiga. Exatamente. Família vai muito além disso. Então a gente Sim. sabe muito bem quando eles falam que é destruir a família, o que vai destruir, Então. né? Privilégios, não é mesmo? Exato. Fim ao patriarcado! Aquelas, né? Começa a militar aqui. Empieza el matriarcado e a ditadura gaysista. É isso aí, amiga. Continuando na leitura aqui da matéria do G1. O Paulo Souto Maior, que é historiador e professor da Universidade Federal no Rio Grande do Norte, a UFRN, acredita que a parada tem um significado importante, no sentido de ocupar mais espaços, de serem reconhecidos, respeitados, aceitos em suas individualidades e exaltar a liberdade. Abre aspas aqui do Paulo. Porque isso compõe uma sociedade democrática, né? É a valorização da cultura do outro, do que é coletivo e daquilo que faz com que as pessoas possam viver bem, sendo quem elas desejam ser, estando do modo como elas desejam estar para viverem as suas vidas da melhor forma que desejarem, sem que prejudiquem o outro. O tema central da manifestação da primeira parada do Brasil foi o Somos Muitos, Estamos em Várias Profissões, que procurava dar visibilidade ao público GLT, que era conhecido na época, né? Como gays, lésbicas e travestis. Tá. E o tema é parecido com o de Sorocaba, né? Esse ano, é verdade. Organizações como o Grupo Gay da Bahia e o Grupo Atobá apontavam um número crescente de crimes contra a comunidade GLT. Aqui eles estão falando GLT por conta da matéria, tá, gente? Sim. Na década de 1990, foram registrados 1.256 casos de assassinatos por homofobia. Foram registrados, né? Lembrando que o Brasil é o país que mais mata LGBTs, tá, gente?
E em 1999, já com o nome de Parada do Orgulho LGBT, o evento entrou no calendário oficial da cidade de São Paulo, tornando-se o maior do mundo no gênero. Amigo, e essa sigla, né, que você comentou aí, GLT, LGBT, né, ela mudou bastante, já Sim. vou falar mais sobre isso, né, sobre essa sigla, mas achei muito legal a história da parada. Sim. E antes de eu falar da sigla, eu queria falar um pouquinho sobre uma outra história muito interessante e muito curiosa, sobre o jornal Lampião da Esquina. Que era um tabloide LGBTQIA+. A gente tá usando esse termo porque hoje em dia é o termo mais usual aí na mídia, né? Sim. Enfim, a gente já fala mais desse termo. Mas o Lampião da Esquina era um tabloide LGBTQIA+, que rodava na ditadura militar. Olha. Então tem uma matéria da Veja Rio que fala sobre esse jornal. Eu vou ler um trechinho pra gente. Beleza. Com a voz de jornalista Isso hoje aí, também. amiga. Porque hoje não tem mistério, né? Hoje a gente tá conversando aqui. E eu achei muito legal essa história. Eles são super afrontosos. Vou contar aqui pra você e para os nossos ouvintes. Legal. Entre 1978 e 1981, um jornal independente impresso no Rio de Janeiro trazia reportagens ousadas e manchetes quase revolucionárias. Eu nem diria Nossa. quase, eu diria É, revolucionárias realmente, mesmo, pra tá? época. Uma cobertura jornalística séria sobre o universo LGBTQIA+, sigla que sequer existia na época, mas sem perder o humor. Era um jornal feito por homossexuais e para homossexuais. Tudo isso em plena ditadura militar, uma época em que o preconceito, a repressão e a violência pareciam não mais conseguir conter a libertação sexual e moral da sociedade. Aí o advogado e ativista Renan Quinalha nos contou pra Veja, né? Tô lendo um trecho da Veja. Que o Lampião da Esquina se destacava em meio à chamada imprensa nanica, por sua qualidade literária, editorial e política. O que era a imprensa nanica? Hoje em dia, você abre lá seu TikTok, seu blog e você escreve. Em 1978, não tinha como. Então, tipo, esses jornais independentes, menorzinhos assim, eram muito conhecidos como imprensa nanica. Olha, jornalista! Ai, carteirada de jornalista. E aí, nesse meio da imprensa nanica, que nem sempre tinha tanta qualidade, né, quanto os jornais maiores, o Lampião da Esquina, ele se destacava. Porque ele tinha muita qualidade literária, editorial e política. Gays, né? Aí, abre aspas aqui. O conselho editorial do Lampião da Esquina tinha nomes respeitados como Aguinaldo Silva e João Silvério Trevisan, jornalistas com importantes trajetórias, ressaltou esse advogado e ativista Renan Quinalha. Primeiro do gênero no Brasil, o Lampião foi desde sua edição 0 contrário ao autoritarismo. Apoiou causas difíceis, inclusive de outros movimentos sociais, trazendo à tona a realidade diária de violência e preconceito que sofriam essas populações. O Lampião chegou a fazer uma sessão chamada Conheça o Seu Ativismo, na qual ele conectava seus leitores a grupos locais de militância já importantes na época no Rio de Janeiro. Eu achei isso muito legal. Muito legal mesmo. Porque não dava pra De procurar internet, no Instagram, né? Exatamente. Onde tem bar gay. Não dava. E aí eles faziam esse serviço. Mas o Lampião não era só militância. Além do tom debochado em sua linguagem, abordava temas sexuais que eram tabu. Falava também do fervo. Havia um tipo de guia turístico gay para algumas cidades. Olha. E o Rio foi frequentemente retratado nesse guia turístico, né? O Rio de Janeiro foi uma cidade que, apesar de todo o preconceito, que eu acho que tinha em todo o mundo, né, nessa época, ainda tem, infelizmente, mas o Rio de Janeiro sempre acolheu muito essas populações, aqui segundo a Veja. Reportagens do Lampião falavam sobre trechos gays da praia de Copacabana. Que existe até hoje. Que existe até hoje, né? E entrevistavam michês. Textos falavam da lendária Galeria Alaska de regiões da Cinelândia para mostrar a sociabilidade das zonas de pegação LGBTQIA+. Importante. Então, tinha militância, tinha pegação, tinha humor. E aí, segundo Renan Quinalha, o Lampião mapeava com maestria os territórios gays e os códigos de sociabilidade típicos de cidades grandes e os apresentava a seus leitores. Legal. Com circulação nacional de quase 20 mil exemplares por mês, era grande até, né? O Lampião retratava um gay, que entendia cada vez mais sua identidade, mas ao mesmo tempo ria de si mesmo. Era a persona que eles tinham. Eu achei ótimo. Amiga. E aí, pra se aprofundar nesse assunto, amigo, eu vi aqui que vale muito a pena assistir um documentário chamado Lampião da Esquina, da cineasta Lívia Pérez. Ah, legal, amiga. Acho que a gente podia ver esse documentário e fazer um episódio falando sobre, né? Podia, porque eu achei essa história o máximo. Amiga, eu achei muito legal e ao mesmo tempo fiquei um pouco triste porque eu não conhecia essa história até a gente trazer aqui pro podcast. Sim.
E isso também, não só essa história, mas muito do que aconteceu durante a ditadura foi apagado, né? Esses Foi. movimentos. O que eu sei, uma história mais triste, assim, mas era um grupo, que se eu não me engano, não sei que alguma coisa, Tarântula, que era um grupo que saía matando travestis, assim. É algo que sempre Nossa. aparece em alguma reportagem, assim, Aham. nessa época. Então, assim, essas histórias tristes a gente sabe. Nem as tristes a gente sabe É. direito, né? Mas essas legais, assim, a gente não tem acesso, né? Foi Não. apagado essa história. Eu achei super legal, porque assim, eu sou muito fã de jornais independentes até hoje. É que hoje em Aham. dia é um pouco. Não vou dizer que é fácil, porque não é, mas hoje em dia é um Sim. pouco mais fácil você ter um jornal independente, Uhum. né? Hoje em dia eu consigo listar Aham. alguns aí. Mas naquela época, em Uhum. plena ditadura, Sim. juntar um pessoal LGBTQIA+, e falar, É. vamos fazer pro nosso público e Sim. dane-se, e ainda com a qualidade que diz que É. eles tinham, eu fiquei muito curiosa pra ler, assim, Sim. porque eu imagino na minha cabeça que fosse tipo, eu vou falar uma coisa que talvez seja besta, mas Aham. tipo uma Capricho, só que Sim. Aham. pro público adulto, não jovem, e pro Sim. público LGBT, É. o que é muito interessante, assim, que não tinha, né? Amiga, eu queria só fazer uma ressalva, porque aí na matéria fala mais, na verdade, sobre ser um jornal gay, né? Então eu Uhum. acredito que seja feito por e para homens gays. Sim. Nós, homens gays, me coloco nisso, a gente tem muito mais privilégio dentro da comunidade, dentro da sigla, nós somos os mais privilegiados. Obviamente, né? Tirando gays mais afeminados, gays que fluem mais, assim, nessa perspectiva de gênero, mas ainda assim nós somos muito mais privilegiados. Sim. Então, não sei se tinha algo desse tipo para as outras siglas, né? Para mulheres lésbicas ou para a Sim, é comunidade verdade. trans. A gente não achou. Sim. Como que eu acabei de falar, né? Como a Uhum. nossa É história foi difícil. invisibilizada aí por tanto tempo. Uhum. Mas, se alguém souber de algo, É, conta pra gente, né? é isso. E, amiga, você comentou sobre a sigla, né? A gente viu aí que tinham Sim, várias durante essa história, né? Durante a história da comunidade. sim. É uma coisa que sempre gera muita dúvida, discussão e comentários idiotas, Ai, né? Vamos. gera. Que sempre Ai. fica, LGBT. Tipo, gente, vamos explicar um pouquinho aqui. A maioria dos nossos ouvintes, eu tenho certeza que já Já deve saber o conhece, que já é, sabe, né? mas acho importante a gente reforçar, caso você esteja ouvindo, não conhece, não entende, às vezes surge dúvida, não sabe como explicar, né, para Sim. as pessoas. A gente viu que antigamente era usado o GLS, né? Na matéria fala em GLT também, mas hoje em dia a gente conhece como LGBTQIA+, ou Sim. LGBTQIAPN+. É uma sigla grande, a gente sabe, é óbvio, né? Tá na nossa Uhum. cara, mas tem uma razão. Então, lá nos anos 80, né? Como falei, a sigla oficial era o GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. O que eram Que eu simpatizantes? sempre achei, tipo, eu tenho amigos gays, eu vou estar na Exata, sigla. é tipo isso, Eu sempre exatamente. Não achei faz o nada a menor ver. sentido. E Não é uma coisa faz. tipo assim, você pode simpatizar ou não. Meu amor, Não é pode não obrigação sua. simpatizar. Exatamente. É tipo assim, gosta ou gosta, gata. Não tem o Sim. que fazer, Atura ou entendeu? surta, bebê. Exatamente, vamos estar aqui. Então, Sim. simpatizantes era disso. A gente sabe que não tem nada a ver, né? Aí, nos anos 90, a sigla mudou pra GLBT, que inclui os bissexuais e travestis e transexuais. Mais pra frente, o L e o G trocaram de posição, como uma forma pra visibilizar, né, dar mais protagonismo pra comunidade Olha, eu lésbica, não sabia disso. que é bastante invisibilizada É, né? também, porque mulheres, né, amiga? Então. É Gays ainda porque são homens. eu tenho um negócio assim na minha cabeça que, tipo, o mundo é feito pro homem hétero, cis, Uhum. branco, rico. Sim, Cada coisa que você não tem daí, você vai, tipo, decaindo pra sociedade. Então, tipo, exatamente. você é uma mulher hétera, cis, branca e rica. Você já não tem o mesmo privilégio que um homem. Aí, tipo, Exatamente. você é um homem cis, mas você é gay. Sim. Já não tem os mesmos. Então, tipo, quanto menos coisas você tem, tipo assim, você falou dos gays. Aham. Ainda são homens, Sim. muitos ainda são brancos, tipo, os Sim. gays brancos a gente vê que tem Padrões. mais. Tipo, sofrem um pouco mais. Não que não sofrem, mas assim, existem Sim, é pessoas mais fácil, que né? acabam sofrendo mais, né? Então, tipo, quanto mais coisas você vai tirando disso, sei lá, uma mulher preta, lésbica, é muito. Ela Uhum. sofre muito mais com esse preconceito, né? Sim. Aí, depois, de tempos em tempos, uma nova letra é sempre incluída. Isso, gente, é para representar o maior número possível de orientações de gênero e sexuais. E eu acho que é muito importante ter essas letras. Vocês não falaram da letra. Põe no Google. Põe no Google e É, descobre. Vai exatamente, estudar. Quer exatamente. respeitar? Vai estudar. E É, quanta letra precisa? Precisa. é, Representatividade é importante. Mimimi. Mimimi é quem fala que é mimimi. Vai exatamente. ter um monte de letra sim, vai ter representatividade sim. É o que eu falei. Gente, bom senso, tá? Respeito sempre. Se você não sabe, não conhece, usa o LGBT, sabe? De forma respeitosa e É acabou. isso que é mais Tanto que tem até importante. o mais no final, que é muito usado, né? Sim, Usa LGBT mais. Porque esse exatamente. mais já simboliza que existem mais letras, né? Enfim. Exatamente.
Mas enfim, amiga, acho que agora a gente podia dar um espaço pros LGBTs aqui da nossa região, né? Falarem um Sim, porque afinal pouquinho. somos um podcast do interior É para o interior, verdade, né? exatamente. A gente colheu alguns depoimentos muito legais de pessoas que vivem aqui no interior. Sim, amigo, e é importante, eu acredito que é muito importante, além de informar, a gente dá espaço e voz, né? Senão fica aqui, eu aqui, a hétero branca falando, Ah, né? é, Tipo, amiga, por favor, mas você né? é uma aliada aí da causa há muito Eu tempo, sou um desde sempre. Você é uma simpatizante. simpatizante, amiga. Ai, gente, péssimo, simpatizante é péssimo. Ah, Mas assim, a gente tem episódios sobre LGBTQIA+, a gente tem que dar espaço pra comunidade, né? exatamente. Então vamos lá, amiga. Um dos nossos entrevistados é o Victor Xavier, também conhecido como Vitor X ou Úrsula Further, que é um multiartista e bichona de Votorantim. Além de ser meu amigo de infância, amiga, você Ai, eu sabia? sabia. A gente era crianças viadas felizes. Ai. Inclusive, eu nunca esqueço. Acho que eu já contei essa história 300 vezes, o Victor não aguenta mais. Mas eu ia na casa dele, né? E tinha um quartinho da bagunça, assim, no fundo. Aí tava eu, o Victor e uma outra amiga nossa. E era no auge do Rebeldes. E o Victor era muito fã do Vocês são Rebeldes. rebelde. Exatamente, Você tá? era Aí quem? Eu era a Roberta. Então, amiga, nesse dia, Ah. o Victor abriu aquelas escadinhas, assim, sabe? Que a gente tem Sei. de casa. Deu uma toalha vermelha pra mim, porque eu era a Roberta. Pegou uma toalha, uma amarela pra ele. E a outra menina já tinha cabelo preto, então ela já era a Aham. outra. E ele botou a toalha na cabeça e fez uma performance desde Ai, sempre. amo! Eu não lembro qual música que era, mas acho que era a principal do Aham. Rebeldes. E eu lembro que ele descia da escada, tipo, toda Ai, performática com a toalha na amo! cabeça. E eu lá, igual uma tonta com a toalha vermelha. Então, eu amo essas pessoas que mais velhas ficam tipo, nossa, eu nunca imaginei que seria gay. Olha As- pras é, crianças. exatamente. E É, não, amiga, mas o Vitor é um amor de pessoa. Eu também sim. tenho contato com ele, a gente tem uns projetos aí. Ai, É amo. verdade. E o Victor, ele traz uma vivência muito interessante em relação às paradas LGBTQIA+, Ah. porque ele participou da organização das paradas de Votorantim e Sorocaba. Ah. E ele vai contar um pouquinho pra gente. Vamos ver então. Hoje eu vejo a parada como um importante instrumento de visibilidade. A comunidade LGBTQIA+, se apropriou muito dessa forma de manifestação, né, que lá fora é vista como arte, existem paradas de diversos temas, mas se utilizou muito disso para poder conquistar o seu espaço aqui no Brasil, né, nesse Brasil pós-ditadura. Então eu acho que ela é muito importante, embora eu tenha várias ressalvas em relação a ela, né, não uma em específica, mas todas de um modo geral, mas eu acredito que as minhas ressalvas estão muito mais ligadas a comportamentos e comportamento é uma questão cultural. Então é muito difícil você mudar uma cultura, principalmente essa cultura pós-ditadura, né, que seria uma cultura um pouco mais liberal. Então eu tenho algumas ressalvas, mas acredito no geral que é uma importante ferramenta e que não deve ser desconsiderada jamais, até porque, falando do interior, né, nós temos poucas ações LGBTQIA+, que são promovidas, né, seja por órgãos públicos ou privados, então a parada se torna a maior e a mais importante ferramenta que a gente tem no momento. Não que não existam outras fomentações da arte e da cultura LGBTQIA+, ou manifestações, mas essa com certeza é a maior. A minha relação com a parada, né, eu já organizei a sexta parada do Orgulho LGBTQIA+, de Votorantim, que teve como tema Família de Todas as Cores. Hoje em dia, eu não estou atuando em nenhuma comissão de parada, nem na de Sorocaba, nem na de Votorantim, mas no ano anterior eu produzi. E quando eu digo produzir, é produzir mesmo, sabe? Escrevi edital, ganhei edital, depois coloquei a mão na massa, né? Todas as partes, né? Desde a parte burocrática até a parte prática. E ele é um ótimo produtor cultural, viu? Fica aí a dica. E o Victor, ele também é performer, a gente já falou, né? E drag queen. E ele falou um pouco sobre as relações da performance com a comunidade LGBTQIA+. Inclusive, arrasa. Já assisti e acho maravilhoso. Vamos ouvir. Pessoalmente, eu diria que a performance se relaciona diretamente com a comunidade LGBTQIA+, porque a performance fala sobre corpo, né? A performance, ela é uma arte do corpo. E aí, como esse corpo está ligado a essa comunidade, né? Como o corpo está ligado ao meio social. Então, eu utilizo da persona drag, né? Para poder contar essas vivências, contar os meus pensamentos de uma forma muito exagerada. Eu gosto de exagero, né? Até porque quando a gente fala de uma maneira natural, né? Quando a gente leva as coisas na naturalidade, talvez não introjete tanto na cabeça das pessoas algumas questões que a gente precisa levar às pessoas. Então a performance me ajuda a levar até as pessoas certos pensamentos. Então sim, acho que a performance está ligada
completamente a comunidade LGBTQIA+, até porque é uma comunidade que tem em seu histórico uma ligação muito profunda com a performance, né? Desde o voguing, transformismo, está sempre muito ligado ao corpo. Então, pela performance ser arte do corpo e nós falarmos sobre o corpo e sobre a identidade, sobre as pessoas, acredito que sim, está completamente ligada. E a gente também perguntou pra ele sobre a importância da performance, agora na cena LGBTQIA+, aqui do interior. Amigo, antes da gente dar o próximo play no próximo áudio, eu só queria comentar que eu achei muito interessante esse ponto de vista que ele trouxe sobre o corpo, né? A performance em si, porque além de drag, ele é uma pessoa que faz performance, Sim. né? E é muito interessante pensar nisso, em como essas performances que ele faz, ele fala que é uma forma de colocar na cabeça das pessoas certas questões. E é exatamente isso, tipo, quantas vezes você não tava num filme ou uma série e você tem um estado, você fala, nossa, eu nunca pensei nisso, Verdade. eu nunca olhei por esse lado. E eu acho que essas performances do meio LGBTQIA+, são muito importantes nesse sentido, pro público às vezes falar, nossa... Porque às vezes a gente falar uma coisa, a gente assistir uma coisa mais artística, aquilo Faz conversa sentir, com a né? gente, Aham. né? Muito É legal. verdade. A performance na cena interiorana, eu acredito que ela tem uma importância muito significativa. Como eu disse anteriormente, a performance ela é uma arte do corpo. Então, quando nós não encontramos um espaço aqui no interior, né, que possa nos prover uma visibilidade quanto artistas, nós utilizamos do nosso corpo, né? Então, toda vez que a gente tem que criar um espaço novo, criar um evento novo, criar uma oportunidade nova, é o nosso corpo criando. Nós colocamos o nosso corpo como veículo, como uma ferramenta para poder gerar, criar esse espaço. Nem sempre a gente consegue, mas de alguma maneira a gente vai caminhando a passos lentos, mas sempre caminhando. Eu posso dizer que sou uma pessoa assim persistente, porque eu estou há 8 anos na performance interiorana, na cena interiorana. Na maior parte dos meus trabalhos são trabalhos que falam sobre a comunidade LGBTQIA+. Obviamente eu trago sempre uma visão muito própria, porque eu só posso falar por mim. Quando eu preciso conversar sobre outros temas, eu também agrego outras pessoas. Mas, de uma maneira geral, eu acredito que não tem como a cena interiorana viver sem a performance. Porque se não for a performance, não tem outros eventos, outros lugares para que essa comunidade possa frequentar e que se sinta próprio desse espaço. Todos os eventos que a gente vai pensar que estão ligados à comunidade LGBTQ+, de alguma forma estão ligados à performance. Seja por dança, seja por teatro, seja por transformismo, né, arte drag queen de fato, é muito difícil você conseguir ligar algum evento que não seja performance à comunidade LGBTQIA+, principalmente no interior, né, nós que vivemos aqui na nossa região. E falando assim, como amigo, as performances do Vitor sempre foram muito loucas. E não é todo mundo que tá disposto a receber e encarar o que ele tem pra dizer. E ele contou um pouco pra gente sobre essa questão. Uma coisa que eu acho bem interessante também de comentar é o quão grande é a arte, né? Sim. A arte transformista, a arte drag, que não é um padrãozinho de um homem que coloca uma peruca e um salto alto. Não, é uma coisa muito mais ampla. Sim. É arte que realmente mexe com o nosso coração, com a nossa mente, e eu acho que isso é muito interessante da gente também ter aqui no nosso interior, né? Sim. É muito legal que a gente tem isso aqui. E o Vitor, ainda mais sendo uma pessoa de Votorantim, É verdade, dessa nossa cidade é maravilhosa. verdade. Eu fico muito E orgulhosa. ele é super votolover. Ele é, né? Ele ouve o nosso podcast. Sim. Beijo, Vitor. Eu tenho algumas experiências muito significativas de apresentações no interior, mas eu vou citar uma, né? A gente sempre teve uma dificuldade muito grande de conseguir conectar esse público, né? De afinizar essa comunidade, de fazê-los entender que é legal que eles fomentem esses eventos, esses lugares que propõem essas temáticas para além das paradas, né? A gente sabe que a comunidade LGBTQ+, adora um fervo, então quando a gente fala de parada, a parada é sempre um público muito grande. Na parada que eu produzi, por exemplo, teve mais de 3.000 pessoas. Mas quando a gente fala de eventos, é sempre um público muito menor. Principalmente se for um evento que não visa, né, só o entretenimento. Se for algum evento que fala sobre alguma questão política ou algum evento que tem uma temática muito específica, o público já não tende a participar. Então, a gente sempre tem esse pensamento de como atrair esse público, como trazer esse público para nós. Então, sempre que a gente se propõe a fazer alguma performance um pouco mais visceral, um pouco mais pensativa dentro desses espaços, a gente costuma não ser muito bem recebido. Eu não diria muito bem recebido, mas costuma haver um silêncio. E eu percebi ao longo dos anos que dentro das minhas performances as pessoas costumavam ficar em silêncio enquanto eu me apresentava.
E isso me trazia um pouco de desespero, assim, né? Porque eu via eles gritando nas performances de todo mundo e quando eu me apresentava, todo mundo ficava quieto. Mas aí, com o passar dos anos, eu entendi que isso é uma resposta do público. O público está prestando atenção em mim. Então, uma experiência muito significativa para mim foi ter conseguido me apresentar pela primeira vez no Sesc, né? O Sesc que é um espaço muito legal para os artistas e um lugar de muita seriedade, né? Que traz muito reconhecimento também. Então, quando nós conseguimos acessar o Sesc, que o público conseguiu nos ver de uma maneira muito mais séria, isso tomou uma outra conotação, né? Uma conotação de que nós estamos trabalhando em prol de algo maior, de um conhecimento, de uma mudança social, de uma mudança de um comportamento geral. Então eu acho que se transformou essa chavinha na minha cabeça quando eu fiz essas apresentações no Sesc, né? De que quando eu me apresentava lá atrás, todo mundo ficava em silêncio. Hoje em dia eu sinto o silêncio como um acolhimento e não mais como um afronte. Amigo, eu quero falar duas coisas sobre esse Aham. último áudio do Vitor. A primeira é que eu amo o Sesc, né? Eu já disse isso no episódio de Dicas de Turismo, já postei lá no nosso Instagram tour pelo Sesc Sim. Sorocaba. E eu acho que é muito importante o Sesc abrir esse espaço para a comunidade LGBTQIA+. Inclusive, eu não sei se tem ainda, mas tinha uma ação lá uns tempos atrás que era o Nós Diversos. Ah, tem. Tem ainda, né? Que são alguns encontros com essa temática, mas não necessariamente performance, às vezes bate-papos, palestras, que eu acho bem bacana. E eu entendo também a importância para um artista LGBTQIA+, conseguir acessar o Sesc. Verdade. Porque é uma rede estadual. Então eu vejo como para os artistas em geral locais, se apresentar no Sesc é uma coisa muito grande. Sim. Então eu acho muito legal. E um outro comentário que eu queria fazer é sobre outros eventos, né? Principalmente de drags que existem. Tem o Traga Drag. O Traga Drag, era isso que eu tava tentando lembrar o nome. E como eu me sinto bem nesses espaços. Sim. Parece que são poucos espaços que eu me sinto assim, que você pode realmente ser você, ser quem você quiser, não usar máscaras e botar pra fora, sabe? O que tem Sim. dentro de você e se expressar, mesmo que você vá só pra assistir. Mas, por exemplo, quando eu vou pra esses eventos, eu costumo me vestir de uma forma mais divertida, de uma forma diferente, que são formas que eu não me visto às vezes no dia a dia. E é gostoso como até na gente Respinga, respinga assim, né? isso, né? Eu acho que isso é muito legal. E, amigo, tem uma outra drag, artista e performer de Votorantim, que é a Vladzilla, ou só Vlad para os íntimos. E a gente também conversou com ela, né? E pra começar, ela nos falou sobre como pra ela a arte drag tem impactado a sociedade aqui no interior. É difícil identificar como que a arte transformista impacta as pessoas, porque não há estímulo no interior, principalmente em Votorantim. Não temos eventos que paguem a gente, não tem nem evento que a gente pode se apresentar de graça, praticamente. Exceto a Parada de Votorantim, que é um evento anual, ou seja, uma vez por ano. E, pelo menos em 2022, ela estava de parabéns, porque é uma parada que teve cachê, diferente de Sorocaba. Mas, apesar disso, Sorocaba é onde tem muito mais oportunidades para conseguirmos trabalhar e performar, apresentar, fazer tudo que a gente consegue fazer de melhor. Mas a arte drag pode muita coisa, pode impactar muito, porém, para isso é necessário ter um estímulo financeiro, porque produzir não é barato. Poxa, Votorantim, trazer mais oportunidade pros artistas daqui, né? É verdade. E, amigo, um comentário sobre isso que ele falou da parada de Sorocaba, tá? Ela realmente dá essa oportunidade maior, mas eu vou polemizar aqui. Polêmica! Polêmica! Tem muita drag, tem muita gay que só aparece na parada. Você vê essa galerinha que tá movimentando a cena, faz eventos, corre atrás. Tem, por exemplo, a Vlad, tem a Behemp, tem a Ariel. Acho que agora só Ari, o nome dela, Ari Drag. Que estão ali sempre movimentando. E muitos outros, né? Francesca, Marvena. Se for falar aqui, uma lista gigantesca. Sim. E cadê essa galera na parada? Eles não têm acesso. A parada não abre esse espaço pra eles. Teve vou polemizar aqui, mas teve um ano, eu acho que foi pra seu coração. um ano antes da pandemia, 2019. Eu lembro que só a Tarragó foi convidada pra discotecar na parada no trio principal. Sei. E tem muitas outras drags DJs aqui em Sorocaba. Sim. E aí, se você vai lá no setlist, lá não é setlist, esqueci o nome, line-up lá da parada, você fala, quem é você, gata? Tipo, Drags de aonde parada. você tava? Tipo assim, aonde Entendi. você tava que eu não vi?
Entendeu? Tipo, Talvez são... sejam drags que saiam, que se apresentem mais fora, não sei. Mas e quem tá movimentando Quem tá aqui, movimentando né? aqui, né? Exatamente, Se é não uma parada de desmerecendo. Sorocaba, você tem que dar visibilidade pra quem tá movimentando a cena de Não, e às Sorocaba, do vezes até interior. são drag de Sorocaba, mas tipo, não desmerecendo as Sim. gatas, pelo amor de Deus, mas tipo assim, tem gente que tá ali dando a cara a tapa sempre, sabe? Sim. Fazendo acontecer, não só na parada, mas o ano todo, O ano todo, né? É. É o que a Vlad falou, parada uma vez por ano, né? Ai, que Exatamente. legal, cachê uma vez por ano. E os outros 11 meses, eu pago minhas contas como? Exatamente. E é o que a Vlad falou, é caro, gente. É. Você já viu o preço de maquiagem, de peruca, de roupa, de acessório? É caro pra caramba. Exatamente. É muito legal, a gente fala, ai que lindo, você as drag. Sim, tá pagando? Tem que É. pagar. E aí, a Vlad também falou pra gente sobre a recepção das pessoas em relação à arte dela. Apesar de Sorocaba ter mais oportunidades do que Votorantim, ainda assim está extremamente longe de ser suficiente. E para conseguirmos atingir o público, precisamos de público. Precisamos de pessoas que contratem a gente, que tenham um público que consuma a nossa arte. Cada artista drag vai impactar as pessoas de uma maneira diferente, porque cada artista drag é muito individual em sua performatividade, em sua apresentação e etc. Eu sou apresentadora regular de uma casa noturna. Lá eu faço minha palhaçada, faço minha caricatice. O povo gosta, o povo dá risada. Tem que ter um jogo de cintura com o público ali. Mas quando eu estou performando, eu sou muito versátil, porém minha especialidade é fazer rock and roll. E o que eu gosto nisso é porque eu impacto um público que não tá esperando, porque as pessoas não esperam rock and roll de uma drag. Quando eu, por exemplo, estou no palco montada de Slash e do nada eu me transformo em Axl Rose, eu impacto um público que não consome arte drag, mas que vai gostar, porque o público do rock ainda é muito conservador. Então, essa é a maneira que eu consigo encaixar e fazer furar a bolha. Eu gosto de furar a bolha desconstruindo a masculinidade, sabe? Muito legal. Amigo, eu achei isso aqui o máximo, porque como a Vlad falou, né? Furar a bolha é muito importante. Sim. Porque realmente o público do rock, se a gente for ver, é um público mais conservador, né? Então, assim, você já imagina aquele estereótipo. Não todo mundo, claro, né? Mas em geral o público não tá muito acostumado com a drag batendo cabelo. Sim. E quando a Vlad falou de se transformar de um roqueiro pra outro, gente, eu achei isso o máximo. Sim. E é o que a gente tava falando sobre como a arte drag, a arte performista em geral, é ampla. Não é um negócio genérico só de, vou dançar pop. Não, gente, é amplo. Tem bicha no rock também, tem drag no rock também e é pra ter. É verdade. E sabe de uma coisa muito legal que a Vlad também contou, que eu amei, que ela também faz drag king. Eu achei o máximo. Vamos ouvir. O termo drag não tem uma origem 100% comprovada. Porém, devido às desconstruções que a arte tem sofrido, eu gosto de atribuir um significado contemporâneo para ela, que é desconstruindo e ressignificando arte e gênero. E um questionamento que passou pela cabeça das transformistas interioranas nos últimos meses é: o que pode a arte drag? E uma das minhas reflexões sobre isso são as questões de gênero que a arte desconstrói, porque a arte drag faz com que as pessoas consigam afirmar, reafirmar ou até desafirmar, desassociar questões de gênero. E através da arte drag foi que eu consegui me entender como uma travesti. E eu não preciso mais estar montada como uma drag para me sentir uma figura feminina hoje em dia. E eu amo a arte drag e não pretendo parar, porque performar é sensacional. E uma coisa engraçada é que atualmente eu faço muito drag king, que é a parte masculina da arte transformista. Quando você usa de signos masculinos, isso não interfere no meu gênero e é a parte engraçada, né? Porque eu posso estar montado de drag king com um monte de coisa que remeta ao masculino, ao andrógeno, e no meu dia a dia eu sou uma garotinha. Eu Muito achei bom. o máximo. É a pluralidade, né, amiga? Sim, muito bom. E a Vlad também, pra terminar, falou pra gente sobre ele, o Sesc Sorocaba. Vamos ouvir. Refletindo sobre experiências que me impactaram, não tem como eu não pensar no Resistência Drag 4 que ocorreu no Sesc Sorocaba esse ano, onde além de performer, eu era apresentadora também. Foi uma responsabilidade muito grande e eu queria que tudo saísse perfeito. Mas
o meu ponto alto foi com certeza a minha performance, porque eu queria que minha família assistisse isso, e foi a primeira vez que minha família assistiu eu performando, depois de anos fazendo drag. Então meus pais estavam lá, meus irmãos estavam lá, outros parentes meus estavam lá. Eu quis fazer uma performance pra mim e pra eles. O que eu fiz foi dublar uma música do rei do rock, o Elvis Presley, usando um vestido feito pela Fábia Ferraz, maravilhosa, idealizado por mim, baseado na roupa do Elvis Presley. E eu performei uma das músicas mais lindas que ele tem, que é If I Can Dream. E foi um momento muito especial, porque eu consegui impactar a minha família naquele momento, fazer eles entenderem o que eu faço. Tanto que no dia seguinte foi o primeiro dia que minha mãe começou a se esforçar para me chamar pelo pronome feminino. Foi após essa performance. Então foi um momento extremamente especial para mim e para a comunidade como um todo, eu acredito. Impactar pessoas conservadoras da minha família sobre essas questões de gênero e diversidade. Não, eu fiquei até arrepiada com esse relato da Vlad, quando ela fala da família, da performance do Elvis, de como a mãe dela começou a se esforçar depois disso pra chamar nos pronomes que ela queria. Sensacional, né, gente? Sim, Sensacional. muito E bom. temos mais uma entrevistada, né? Sim, amiga. Quem também mandou depoimentos pra gente foi a Marie, que é uma mulher lésbica e passou sua infância e adolescência aqui em Piedade, tá? Nossa cidade vizinha. Sim, nossa neighborhood. Isso aí, vamos ouvir o que ela falou. O fato de eu ter crescido no interior como uma menina, uma mulher lésbica, fez sim total diferença na minha vida e teve muita influência nas decisões que eu tomei em relação à profissão, em relação aos estudos e até mesmo em relação aos relacionamentos que eu tinha. Porque eu tive muito medo de me assumir. Eu cresci numa cidade muito pequena, que é Piedade, né? Bem menor do que Sorocaba, que é a cidade onde eu passei grande parte da minha adolescência e da minha vida adulta até o momento. Por ser uma cidade bem de interior, as pessoas elas têm grande influência religiosa, o que acabou pesando muito na minha descoberta, não sei se esse seria o termo certo, como lésbica. Então eu não tocava no assunto, eu passei muito tempo sem tocar no assunto, fiz muita coisa escondida, tanto o meu primeiro beijo, meu primeiro relacionamento com uma menina foi tratado como melhor amiga para minha família, até para os meus amigos no geral, e não se falava nisso. E quando eu vim morar em Sorocaba, que eu me assumi por obrigação, porque fui numa parada gay pela primeira vez, a nossa foto saiu, a minha foto, então a minha atual namorada, saiu no jornal, a minha mãe viu essa foto no jornal, e então ela ficou sabendo, a família inteira ficou sabendo, eu fui punida, é claro, e eu acho que se eu tivesse numa cidade um pouco maior, isso não teria acontecido, porque esse é um outro ponto, todo mundo fica sabendo de tudo. Eu senti muito medo, por conta da reação que meus pais tiveram na época por eles, por influência, é claro, da comunidade, da cultura religiosa e de todo o resto da família, falarem que isso me faria mal, tanto na profissão, quanto nos estudos e na vida social em si, me botavam medo, sim. Acredito que exista muita diferença entre a maneira como as pessoas de cidades maiores tratam a situação. Eu vi essa diferença na minha transição de Piedade para Sorocaba e agora eu vejo total diferença de Sorocaba para São Paulo. Eu trabalho na capital há um bom tempo, resido aqui há pouquíssimo tempo, mas eu já percebi a maneira como as pessoas lidam assim com irrelevância para o que o outro está fazendo, entendeu? São culturas completamente diferentes, com influências de outras pessoas, de baixíssima consideração, entendeu? Nossa amiga, infelizmente o que a Marie viveu é o que a grande maioria dos LGBTs vive, né? Que é esse peso da religião na família e na sociedade. Infelizmente é algo muito comum. E eu achei muito pesada essa história que ela falou sobre a foto na parada. Sim. E a gente falou sobre isso no primeiro episódio do podcast, que Sim. é como as pessoas ficam se metendo na vida das Dos outras outros por aqui aqui. no interior, Exatamente. Tipo assim, foda-se que ela tá com a namorada Sim. na parada, Não, sabe? uma coisa que me pegou muito foi a parte que ela falou, tipo, que a família achou que isso ia atrapalhar no mercado de trabalho, na carreira. Tipo, gente, Foda, né, amiga? é bizarro, né? É. E eu acho que ainda tem o fato que pesa mais, que é ser mulher, né? Eu não sou LGBT, eu sou uma mulher hétero, né? Mas pelo que eu vejo, eu tenho bastante amigas, né? Enfim. E eu vejo como existe, além da homofobia, o machismo Sim. muito grande em cima de mulheres lésbicas. Sim. Porque existe toda essa coisa da fetichização, né? Uhum. Ai, duas mulheres, Então, eu acho que existe mais esse peso ainda em Sim. cima das mulheres, né? Sim. E a Marie falou um pouquinho mais sobre essas situações, amiga. Para complementar, eu acredito que tudo isso acontece por falta de acesso à informação. Muitas vezes um acesso não priorizado. Na época, isso foi há uns 17 anos atrás, quando eu
comecei a me descobrir. A cidade era minúscula, tinha aquele negócio ainda de internet de escada e tudo mais. Eu particularmente tinha mais acesso à internet quando ia para Sorocaba para casa do meu pai do que quando estava em Piedade. Então era uma ignorância generalizada, mas não no sentido ruim da palavra ignorância. Era ignorância por falta de informação mesmo. Então, as pessoas viviam naquela crença de que era politicamente correto e certo aquilo que elas vivenciavam naquela caixinha, naquele ciclo, naquele espaço de mente fechada. A falta de acesso à informação foi o gatilho daquela época. E que se eu tivesse crescido numa cidade maior, com acesso a mais culturas, com os meus familiares com acesso a mais pessoas, eu não teria passado por muita coisa pela qual eu passei, pelas punições, pelas crenças absurdas. E eu acredito que isso aconteça com muita gente de cidade interior em relação a muitos assuntos. Como esse é o meu local de fala, eu tô falando com propriedade em relação à orientação sexual. E pra mim faz sim total diferença o ambiente de interior onde a gente cresce. Amiga, eu concordo super com a Marie. Essa falta de acesso à diversidade, né? Tanto sexual quanto racial, religiosa, Sim. né? Enfim, só mantém essa ignorância que gera o medo, com isso o preconceito, Sim. né? E por isso é tão importante a representatividade em todos os meios, né? Seja na TV, no cinema, nas Sim. séries agora, Eu né? vejo gente falando, ai, que mimimi, agora todo mundo é gay. É. Uma conhecida minha, uns tempos atrás, falou, não era sobre o assunto de gays, mas É. ela falou, ai, agora em tudo que é lugar querem enfiar preto no meio. Sim, Sim, eu ouvi esse comentário vai no enfiar ônibus preto, uma vai vez. enfiar gay, vai enfiar lésbica, Foi. vai enfiar travesti. É, Vai inclusive, agora, essas últimas, acho que as últimas 3 novelas que estavam passando, foi a primeira vez que os 3 protagonistas as 3 novelas tinham protagonistas negros. Então, e é Olha muito que horror, tipo, 2023 Então, é a primeira e vez as que isso pessoas ainda acontece. reclamam. É isso que eu falo, tipo, é importante conscientemente a gente ter esses movimentos pra Aham. incluir pessoas LGBT, pessoas negras, mulheres, Minorias, né? enfim, né? E é importante. Aí eu vejo, pai, que legal, finalmente estão tendo esse movimento consciente de incluir e a pessoa reclama. Exato. Ai, gente, pelo amor de Deus, É sabe? verdade, Vamos um amiga. pouquinho olhar pros nossos privilégios Exatamente. e aceitar que a gente não é só a gente. Não, as pessoas precisam ter acesso ao que é diferente Precisam. mesmo, não adianta. E algo que é muito necessário também são espaços seguros, né, pra nós Sim. LGBTQIA+, principalmente pra mulheres lésbicas, né? E a Marie falou um pouquinho sobre isso. Agora, sobre a segunda questão de espaços inclusivos e seguros para mulheres lésbicas no interior, não vejo que são muitos lugares diversificados, são barzinhos, são pontos de encontro, lugares mais jovens, com pessoas mais jovens, me parecem seguros, mas acredito que seja também por conta da geração em que nós estamos vivendo. Acredito que todos os lugares em si se tornaram menos perigosos, digamos assim, para a comunidade. Mas de inclusão, eu particularmente, por não participar muito de nada, não conheço. Mas eu diria assim que eu me sinto mais segura em diversos lugares e que se for para especificar um local, seriam os barzinhos. Amiga, tem um novo evento que acontece em Sorocaba, que é a Feira do Brejo, que é como se fosse a Feira do Beco, só que só pra mulheres. Ah, e é que bem legal. Então já tá aí um espaço pras lésbicas, né? E uma coisa que eu acho interessante que a Marie trouxe é essa questão da geração, né? Eu vejo como as gerações mais novas são muito mais abertas, fluídas, sem rótulos. Sim, Ai, que bom, né? Tá na hora da gente evoluir. é verdade. A amiga Marie falou que hoje ela mora em São Paulo, mas ela viveu bastante aqui no interior e falou um pouco sobre a visão dela quanto à cena LGBTQIA+, aqui da nossa região. Sim, ela morou em Sorocaba um tempo também. legal. Vamos ouvir. Eu vejo tudo isso como um desenvolvimento constante, de uma boa maneira, vejo de uma maneira muito positiva tudo que vem acontecendo, porque houve muita evolução desde que eu me assumi lésbica até os dias de hoje, para a maneira como as pessoas tratam isso, a tratativa dos familiares, a tratativa dos amigos, de pessoas que eu não conheço e até mesmo dentro das religiões, que é um ponto que eu friso muito porque foi onde me pesou bastante. Houve muita melhoria. As pessoas estão sim mais mente aberta, mesmo nas cidades de interior, com muito mais acesso à informação e talvez muito mais disposição para entender que a diferença do outro, que a escolha do outro, que aquilo que o outro deseja ou sente para a vida dele, não é da nossa conta. Então é isso. Eu vejo a cena de uma maneira muito positiva. Acredito sim que, infelizmente, existe ainda muito preconceito e muita situação a ser trabalhada, mas que a gente está no rumo certo,
para que haja igualdade entre todos, e eu fico muito feliz de responder essa terceira questão. Amém, Marie, que a gente Legal. esteja no rumo certo pra mais igualdade entre as pessoas. Isso aí. E amigo, tá faltando uma pessoa falar, dar uma entrevista aqui pra gente sobre as suas experiências, que é você, né? Ai, é verdade, amiga. Eu sou gay também. Esqueci disso. Amigo, a gente se conhece há tanto tempo que eu te conheci quando você jurava que era hétero. Amiga. Tinha até um crush numa menina. Tinha a Bianca, coitada. Judiação, Ela atormentava. sabe hoje em dia, você já conversou com ela Sabe, sobre eu isso? tenho ela no Instagram. A gente nunca conversou sobre, mas eu vejo. Hoje ela é crente, coitada. Mas ela posta as coisinhas assim. Ela já curtiu algumas fotos minhas com Não, eu tudo. lembro, gente. O William falando, gente, sou hétero. Sim. Aí todo mundo, aham. Ai, amiga, que vergonha, que vergonha. Amiga, mas antes de eu falar, eu só queria fazer uma observação. Nós tentamos contato com mais algumas pessoas, porque a gente queria trazer mais experiências de pessoas da comunidade LGBTQIA+, aqui da nossa região. Mas infelizmente a gente não teve resposta de todas as pessoas até o dia da gravação. Então, vou usar esse espaço pra falar um pouco sobre mim. Usa. Não é verdade? Usa o seu podcast para falar sobre você. Ai, meu Deus, vamos lá, Ai, então. Oi, meu nome é William. Eu sou um homem gay. Eu sou um homem gay. Eu sou uma pessoa que tem muitos privilégios nessa questão, porque eu nunca sofri com homofobia fisicamente. Já, assim, olhares, comentários, piadinhas, mas nunca foi algo que me afetou de uma forma, assim, muito forte, sabe? Certo. Fui uma criança viada também, tipo, dava pra perceber desde que eu era criança. Tive algumas questões na escola, teve um ano que foi bem pesado pra mim, mas assim, no geral, sempre foi muito tranquilo. Minha família sempre foi muito aberta, muito tranquila também. Meu processo de sair do armário, né, que infelizmente nós LGBTs precisamos passar por isso, né, foi muito tranquilo. Um breve resumo, assim, foi um dia meu padrasto chegou e falou, viu, assim, a gente não tem nada a ver com isso, mas só pra saber, pra você ficar tranquilo Só e não pra precisar saber. ficar, você não precisa ficar escondendo nada. Você gosta de menino ou de menina? Eu falei, de menino, dele, ai, tá bom. Aí eu fui lá, tipo, ele falava Tinha lá. quantos anos? Eu tinha 18. Ah, Aí eu já foi namorava mais já, tarde. meu ex na época. Aham. Aí ele falou, vai lá abraçar sua mãe. Aí eu fui. Aí eu cheguei assim e falei. Ele chegou e falou, o William gosta de meninos. Aí minha mãe, legal. Uau. Tipo, E tem até um caso que foi muito engraçado com meu pai. Teve um dia que a gente tava fazendo um trabalho lá com uma amiga minha, né, a Beatriz. Aí eu tava já trabalhando nessa época, eu cheguei no trabalho e ele me ligou. Falou, Will, eu queria falar uma coisa pra você, assim, tá? Não se preocupe. Eu quero que você pegue um dia e dê um beijo na Bia. E veja o que você sente. E eu quero que um dia você vá e dê um beijo no Léo, que era um amigo nosso, e veja o que você sente, tá? Faça isso, só pra você ver o que você sente. Sai beijando seus amigos pra ver o que você... Não, bem assim, dele. Você não é obrigado a nada. Faça isso. Dê um beijo aí, só sinta pra você ver. Mal sabia que eu já tinha beijado o Léo um dia, né? Mas tudo bem. Papai, já testei. Não, nessa época acho que inclusive. Não tava namorando ainda meu ex, mas já tava já mais ciente. Sabia. Então, assim, dessa questão Mas pra é mim legal foi muito. sua família ter dado esse Sim, espaço, né? Tem um lado da família do meu pai que eles são da igreja, então a realidade é diferente, mas ainda Sim. assim, sempre com muito Você respeito foi comigo. aceito, né? Tem gente que é expulsa de casa. Exatamente, sabe? E assim, amiga, eu não posso deixar de lado que eu sou um homem branco, né? Pra quem não Sim. sabe, eu sou branco. Eu estou ainda, querendo ou não, numa posição dentro da Patamar de sociedade. privilégio, Exatamente. né? Nunca De classe média baixa, mas ainda assim. não sou uma não pessoa mora na periférica, favela, exatamente. assim, Não tenho condições, mas, por exemplo, nunca passei fome, Sim. sabe? Nunca tive dificuldade pra conseguir trabalho, que essa é Sim. uma questão que foi falado, tipo, nunca, amiga, isso nunca interferiu, nunca com ressalvas, né? Tinha uma época que eu tinha uma expressão de gênero mais feminina, assim, né? Eu lembro. Deixei o cabelo crescer e baixou eu o negócio. amava o seu cabelão Então, liso na bunda. Era. E eu, assim, questão de roupa, tudo, pra Sim. sair. Usava cropped. Usava falamos cropped, disso usava também. brincão de argola, shortinho, blá, blá, blá. Não que isso sejam roupas femininas, mas, Sim. enfim, né? Pra Votorantim. E nessa época eu tive um pouco de dificuldade de achar emprego, que eu tava sem trabalhar. Eu lembro que eu fazia muita entrevista de emprego, não conseguia. Olhares estranhos, tortos e tal, mas assim. E acho que é isso, amiga. Pra mim, assim, dou voz pra tudo que eles falaram, porque realmente é isso. Tenho fé de que as coisas vão melhorar, já estão melhorando já. Amém, amigo. E depois desse seu relato e dos nossos entrevistados, eu nem tenho mais o que falar, né? É. Eu acho que pra gente encerrar, só deixa um recadinho para as pessoas mais jovens que podem estar ouvindo a gente, passando por esse momento de descoberta de sexualidade, Ai, gênero. olha, acho que o principal é você ter paciência, ter calma e ter em mente que vai dar tudo certo, sabe?
Pode estar difícil agora, você pode estar aí com a sua cabeça um turbilhão, cheio de coisa. Ai, meu Deus, eu não sei se eu falo pra minha mãe não vai me aceitar. Ai, eu não sei se eu sou uma pessoa trans, eu não sei. Calma, respira, vai dar tudo certo no seu tempo. Não tenha pressa, sabe? Principalmente aqui, a gente sabe que a religião é um fator muito importante aí para muitas famílias, muito pesado, né, nesse sentido. Então, se você tá numa família que você não tem certeza se você vai ser aceito ou não, como vai ser essa recepção, continua no armário, gente. Eu sei que é difícil, mas é o mais seguro. No momento que você tiver a condição de sair de casa, de ter as suas coisas, de conseguir se manter, aí sim você vai, chuta a porta, destrói, taca fogo no armário, dentro da sua casa, bota sua família dentro se eles forem filha da puta, porque tem famílias muito complicadas. Tem. E saiba que você vai encontrar a sua família, tem pessoas que vão te apoiar, que vão estar com você. Se apoie nessas pessoas se você já tem e vai dar tudo certo. E vamos na parada, né? Vamos, amiga! Que dia que é reforçar? Dia 27? Dia 27, domingo que vem, a partir da 1h da tarde, lá no Fórum Velho, na Praça Ferreira Ibaraúna, eu acho. Isso aí. É isso aí. Isso aí, pessoal. Então acabou. Isso, hoje a gente fica por aqui, um episódio um pouquinho mais longo, mas acho que foi muito importante, né? E você pode continuar conversando com a gente lá pelas redes sociais. Siga a gente no Instagram, @conversandinho.podcast. E se você quiser, também pode me seguir no meu perfil pessoal, o @willbzrra. E me siga também, porque eu posto vídeos, textos, reflexões e muitos conteúdos de comunicação no @amulherquefala demais. Lá no Instagram, TikTok e no Medium. Nossa, chique. E se você gostou desse episódio, já compartilha com um amigo aqui do interior ou com um amigo que não é do interior, mas que vai gostar da nossa conversa de hoje. E já siga a gente aqui também. É pra verdade, receber novos exatamente. episódios. Ativa aí a notificação na sua plataforma de Segue áudio a gente aqui favorita. também. Exatamente. E um beijo, gays e héteros Beijos também. de luz. E LGBTs, né? Beijos LGBT.